Olá, que a paz do Divino Amigo Jesus esteja conosco, nos embalando, abraçando, ajudando, auxiliando, que nós saibamos receber esse auxílio, né, para dar continuidade ao estudo do livro Consolador, livro bacana, que fala da ciência, da filosofia e da religião, que é o tripé básico, são o tripé básico da doutrina dos Espíritos, né? Um livro que dá continuidade ao livro dos Espíritos, que é da lavra do nosso querido amigo Chico, do Emmanuel. Nós já vimos dele até hoje, né, a parte científica, onde nós vimos as ciências fundamentais, como a química, física, biologia, psicologia, sociologia. Vimos também as ciências abstratas, as ciências especializadas, as ciências combinadas e as ciências aplicadas, a importância de todas elas na nossa vida e na nossa evolução. Parte filosófica, nós entramos na filosofia, onde vimos a vida, né, o aprendizado, a experiência e a transição, que é a morte. Vimos o sentimento, parte 2.2, a arte, a afeição e o dever, onde terminamos no último vídeo. E hoje nós vamos entrar na parte 2.3, que fala sobre a cultura, onde nós vamos ver sobre a razão, sobre o intelectualismo, sobre a personalidade e outras coisas mais. Então, se vocês gostarem, dê seu like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, que é muito importante para nós. E quem não assistiu os outros vídeos, né, é só entrar lá na nossa página Feian, F-E-I-A-N, Feian Irmão Anselmo. Vocês vão ver os vídeos desde o princípio, alguns outros vídeos que falam sobre a mediunidade nas crianças, que falam sobre a identidade dos espíritos, a eutanásia. E o nosso irmão Wagner Floriano, trazendo um estudo maravilhoso para nós também sobre o livro Nosso Lar, aquela evolução toda do André Luiz, maravilhosa, né? Então entrem lá que vocês vão ver tudo isso. Hoje nós vamos entrar na parte da cultura. Nós vamos no item 2.3.1, que é a razão. Pergunta 197. Perguntaram para o Emmanuel, naquelas reuniões memoráveis, lá de 1939, no Centro Espírita de Pedro Leopoldo, chamado Luiz Gonzaga. Pergunta 197. Como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? Como que lá nos espíritos observam essa herança cultural que nós temos na Terra? Resposta. Todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Todavia, é preciso encarecer que neste outro lado da vida, ou seja, no lado de lá, onde está o Emmanuel, né, a vossa posição cultural é considerada como processo e não como fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria, o fim, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, por meio de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material. Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há singular diferença, que é preciso considerar. A primeira se modifica todos os dias, cultura da Terra, e varia de concepção dos indivíduos que se constituem os seus expositores. Nós temos arte moderna, arte abstrata, arte antiga, arte decor, arte isso, arte aquilo outro. Então, varia de concepção nos indivíduos que se constituem os seus expositores. Temos cultura antiga, cultura moderna, dentro das mais evidentes características de instabilidade. E a segunda, que é a cultura do espírito imortal, né? Porém, é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Ele falou que a cultura do mundo é respeitável, mas ela muda, todas elas são caminhos para um dia a gente ter essa cultura, esse conhecimento divino, puro e inalienável. Pergunta 198. Pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Racionalismo. Resposta. Por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito de racionalismo. Nos seus excessos do racionalismo, observamos uma venerável civilização condenada a amarguradas ruínas. A razão sem o sentimento é fria e implacável, como os números, e esses podem ser fatores de observação e de catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida.
A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas da humanidade jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Que resposta maravilhosa! Emmanuel nos disse, como Jesus ensinou, que o ser humano precisa aprender a unir razão e sensibilidade. Que a razão, o racionalismo sem o amor, não produz, a não ser tristeza e pedra bruta. Pergunta 199. Poderá a razão dispensar a fé? Como dizem muitos cientistas, muitos cientistas do mundo materialista, que só a razão dá o caráter de veracidade a tudo. Perguntaram para o Emmanuel, poderá a razão dispensar a fé? Um dia a razão e fé vão ser uma coisa só, mas vamos ver a resposta dele. A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, razão e fé, nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para senhorar-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedades. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o progresso da razão sem a fé, onde os homens se perdem em uma luta inglória sem fim. Avaliem bem essa resposta extraordinária. Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? Onde está essa origem? Onde que o homem começou a errar, a humanidade? Resposta. A origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo. Ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores, as seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito das conquistas da vida. Se a religiosidade, principalmente a cristã, tivesse trazido direitinho o que Jesus ensinou, não haveriam tantos desvios da fé. Pergunta 201. No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as relações do espírito? Ciência e filosofia, elas se integram, objetivando as realizações do espírito? Resposta. Ambas se completam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diferentes na esfera da produção, indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano que é o da sabedoria. A ciência precisa ser refletida, a filosofia precisa ser explicada. Então, ciência e filosofia, que resposta? São dois rios que alimentam partes diferentes da humanidade, cada uma na sua precisão, mas que um dia vão se encontrar e desaguar no mesmo oceano maravilhoso que é o oceano da sabedoria. Por isso que a doutrina dos Espíritos é ciência, filosofia e religião. Pergunta 202. No problema da investigação, das pesquisas, há limite para a aplicação dos métodos racionalistas? Resposta. Esses limites existem, não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência ao estado de progresso moral das criaturas. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. O limite que uma investigação, uma pesquisa tem é o limite da capacidade dos seres que estão na Terra no momento. À medida que eles vão evoluindo, vão nascendo pessoas moralmente mais evoluídas e sabidas e com sabedoria, esse limite vai ampliando.
Pergunta 203. Como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? Tem muitas teorias na Terra que dão seus valores absolutos. É isso e pronto. Como apreciar eles? Resposta. Quase sempre os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros, na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos por meio dos elevados caminhos da inspiração. Olha só, tem pessoas cientistas, tem ramos do racionalismo que definem uma teoria, definem um conceito e acabou, é absoluto. Todos os outros que vêm não servem. Então o Emmanuel falou que isso é bobagem, essas pessoas são esquecidas. Mas aqueles que junto com o seu trabalho abraçam dos outros, dão continuidade, recebem, são esses que são inspirados por Deus e vão dando os valores reais. O Chico falava que a verdade suprema do mundo só Deus conhece. Mas cada um de nós está de posse de um pedacinho dessa verdade. Cada ciência, cada teoria dessa. A vida é como um grande espelho infinito, todo quebrado. E cada um de nós tem um pedacinho desse espelho. Quando eu uno o meu pedacinho com o do meu próximo, com o do outro país, com o daquela ciência, com o daquela religião, eu vou reconstituindo esse espelho. Até que um dia a gente possa se enxergar plenamente nele. Então assim é a evolução. Nós vamos ficar por aqui hoje, agradecendo a oportunidade. Eu espero que gostem, assistam, né? Deem valor também para o nosso irmão Vágio, que grava o estudo do nosso lar. E vamos juntos caminhando de mãos dadas nessa evolução maravilhosa que essa doutrina nos traz. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Fiquem